Preciso te contar bastidores da reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo que aconteceu na noite dessa terça-feira. São Paulo apresentou para os seus conselheiros números da temporada passada muito ruim, com um prejuízo acima de 200 milhões de reais. Vários dos conselheiros pediram a palavra e demonstraram enorme preocupação com a condição financeira do time. O Júlio Casares, presidente do São Paulo, também discursou sobre Evangelos Marinakis, o magnata grego que negocia com o São Paulo a participação, a compra de um percentual de Cotia. Segundo o Casares, não há nada muito próximo de ser concretizado e ele não pode dar mais detalhes a menos que o acordo avance, e aí ele promete reunir o Conselho Deliberativo para voltar a tratar sobre o tema. O Júlio Casares também foi perguntado sobre como é que anda a reforma do Morumbi. Ele disse que não há nada para apresentar até esse momento e quando tiver alguma coisa leva ao conhecimento do Conselho Deliberativo. Douglas Schwartzman e Moreto apresentaram resultados e dados do time da Copa São Paulo e também das categorias de base e foram aplaudidos até por gente da oposição. Um dos temas na reunião do Conselho também foi sobre vazamento de dados. Uma série de números tem vazado no São Paulo e há uma preocupação grande do tricolor em relação a essa situação. Hora de falar sobre o São Paulo com mais uma saída. Na segunda-feira o tricolor confirmou a venda de William Gomes para o Porto, operação de 10 milhões de euros, mais 20% de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel. Mas não para por aí. O Moreira, lateral direito da base do São Paulo, também está a caminho do clube português, empréstimo com opção de compra. Os valores ainda não foram revelados. Só para lembrar que o Porto monitora e tenta a contratação do Moreira desde a temporada passada. São Paulo e Porto não haviam chegado a um consenso para a inclusão do Wendel pelo Moreira, mas depois da transferência do William Gomes em definitivo, o Moreira vai buscar mais oportunidades no futebol português, lateral que tem passaporte português, até por isso não ocupa vaga de estrangeiro. Outra notícia importante e triste para o torcedor são paulino, o volante Hugo, um dos principais destaques do time na Copa São Paulo de Juniores, vai precisar passar por cirurgia, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Não há período de recuperação, mas imagina-se algo entre 6 e 8 meses. Jogador que se contundiu na final contra o Palmeiras, no Pacaembu. Na noite dessa segunda-feira, o Douglas Schwartzman, que é o diretor da base do São Paulo, fez muitas críticas à opção de gramados sintéticos. Segundo ele, foi por conta do gramado sintético que o Hugo acabou se machucando. A saideira sobre o São Paulo: o atacante Ferreira e o meia Alves estão entre os relacionados do tricolor para o confronto contra a Portuguesa, marcado para 21h35 dessa quarta-feira no Pacaembu. Importante lembrar que o São Paulo deve usar um time completamente em reserva, se preparando para o jogo contra o Santos, e é aí que eu tenho alguma esperança de a Portuguesa conseguir sua primeira vitória no Paulistão. Preciso te contar agora sobre os valores finais da compra do Porto por William Gomes, jogador do São Paulo. Informação que você soube primeiro no canal do Nicolau na semana passada, certo? Porto fechou o acordo com o São Paulo por 10 milhões de euros, mais 20% do valor de uma venda futura, além da liberação imediata de Wendel, lateral esquerdo, com quem o Porto tem vínculo até a metade do ano e que já havia assinado um pré-contrato com o tricolor. São Paulo não conseguia a liberação do Porto para que o Wendel chegasse agora. Então são esses os números finais da operação. William Gomes, jogador de 18 anos, tinha 100% dos direitos presos ao São Paulo. O tricolor exigia uma compensação financeira maior, não conseguiu e acabou aceitando essas condições, imaginando que o William Gomes vai se valorizar no Porto e esses 20% do valor de uma venda futura possam assegurar bastante dinheiro. São 61 milhões e 700 mil reais garantidos com a transferência. Essa grana se junta a outros 31 milhões que o São Paulo já havia obtido com as vendas de Michel Araújo, empréstimo do Nestor, e venda do Rato. Michel foi para o Bahia por 16 milhões, o Nestor foi para o Bahia por 10 milhões, o Rato foi para o Vitória por 5 milhões. Quase 93 milhões de reais com transferências de atletas. O São Paulo precisa de muito mais dinheiro para colocar suas contas em dia. Bom, deixa eu falar dessa história aí que tá dando o que falar. Pelo menos eu vi na rede social muita gente discutindo, falando sobre esse tema, né? Depois da entrevista coletiva do Zubeldia, onde ele diz que não vai utilizar, por exemplo, o Mike na lateral direita, né? Outros jogadores também que a gente tem ali uma expectativa, né? A gente tá acompanhando a Copinha, acompanhou o Sub-20 também, que foi bem na Copa do Brasil. Claro, cria-se muita expectativa no torcedor, né? A questão toda
dúvida sobre esses garotos não serem utilizados agora no time de cima, não é uma escolha do Zubeldia, não foi o Zubeldia que determinou, pelo menos dentro da minha apuração do São Paulo, foi uma questão de consenso ali de todo mundo, né? Entre o próprio Sub-20, a transição com o profissional, passa pela escolha da coordenação técnica, que é com o Muricy Ramalho, e claro, com o Luiz Zubeldia. No caso específico do Mike, não é o que o Zubeldia acha que ele não está pronto, né? Aquela coisa toda. Entende que hoje existem outros jogadores que estão na frente. Por exemplo, o Igor Vinícius, o Moreira, tem o Ferrarese e agora o Cedric Soares, que deve assinar contrato aí nos próximos dias, que está nas próximas horas. Então, assim, para você deixar o elenco mais parrudo, deixar o elenco mais experiente, não dá para depender dos garotos, né? Então, assim, nesse momento não há espaço, por exemplo, nessa posição específica, né? Então, o São Paulo entende que há outros jogadores na frente. E mesmo porque numa Libertadores, numa Copa do Brasil, num Campeonato Brasileiro, num calendário longo, você pode passar por várias situações. Jogadores lesionados, jogadores que podem ser negociados, né? O Moreira quase foi parar no Porto, né? Com aquela história toda do Wendel. E claro, você tá ali com um jogador no Sub-20 se desenvolvendo, você pode puxar esse jogador a qualquer hora. Então, assim, num primeiro momento o torcedor fica chateado, o torcedor fica reclamando, tem que ver os moleques. Obviamente há essa ansiedade, mas não é uma escolha única, exclusiva do treinador. E o Rian Francisco, por exemplo, grande destaque da Copinha, melhor jogador da Copinha, que a gente, né, tem acompanhado também e é uma expectativa muito grande, esse sim estará no grupo, treinando, se desenvolvendo no profissional e ganhando oportunidades assim que for recebendo nesse, repito, campeonato ou calendário longo, como a gente vai ter de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro e obviamente uma paralisação ali no meio do ano na questão do Mundial, do Super Mundial, onde o São Paulo vai poder se preparar, fazer amistosos e claro, uma espécie de uma intertemporada, uma pré-temporada a mais aí para esse ano de 2025, que promete, hein, pelo que o São Paulo tem apresentado e apresentou no Clássico, promete para 2025. Certo? E aí, torcedor São Paulino, ficamos por aqui com um giro de notícias aí do São Paulo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os próximos conteúdos postados aqui no canal Eterno São Paulo.